Olá, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Chronicast. Esse projeto é apoiado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia pelo programa Cultura na Comunidade. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Depende da hora que você está ouvindo. Eu sou o Kleber Maronese. Eu sou o Cedson Cabral. E eu sou o Paulo Vitor Delmindo. E juntos formamos o Coletivo OU. E esse é o seu podcast sobre crônicas. No episódio anterior, nós falamos um pouco mais sobre o surgimento da crônica e sua utilização como forma de dominação. A partir da leitura do texto Insônia Infeliz e Feliz, de Clarice Lispector, levantamos algumas discussões sobre lirismo e a construção que Clarice Lispector faz criando uma dualidade com um mesmo assunto. Se você ainda não escutou esse episódio, ele está disponível nessa plataforma que você está ouvindo. Seja ela o Spotify, YouTube ou Instagram. Mas não se preocupe, pode escutar esse primeiro tranquilo, depois você volta lá e escuta o outro. Para hoje iremos começar a falar sobre os grandes cronistas, agora pelo mundo afora. Na Europa, antes do século XVI, destacam-se alguns historiadores. Entre eles, Godofredo de Villehardouin e Jean de Joinville, cronistas das cruzadas. Christine de Pizan, autora de crônicas cortesãs em elegantes versos, e Alain Chartier, cronistas em versos da desastrosa Batalha de Agincourt. Ainda nesse episódio, vamos falar um pouco sobre a importância da crônica, dessa vez no Brasil. Para a leitura de hoje, teremos o tipo crônica poética. A felicidade, Vinícius de Moraes. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila, e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa boa e tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo de bom ela tem. E é por ela ser assim tão delicada que eu trato dela sempre muito bem. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando em busca da madrugada. Falem baixo, por favor, para que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Nossa, que delícia de crônica, né, pessoal? Mas antes da gente falar sobre ela, vamos falar então um pouco sobre a importância da crônica no Brasil. Uma coisa que é muito legal, que a gente vê que a importância dela é muito grande, é que ninguém, principalmente eu, não sei vocês meninos, você que está ouvindo, eu não saí da escola sem passar por uma crônica. Todo mundo passa por uma crônica do Veríssimo, do Sabino, alguém em algum momento da vida escolar vai passar por uma crônica. Outra coisa muito legal que a gente já tinha falado também é que a crônica ela vai inaugurar a parte literária no Brasil, né? Porque a primeira crônica escrita, o primeiro texto escrito em solo brasileiro é a Carta do Pero Vaz de Caminha, lá em 1500, falando sobre o descobrimento. E aí, ao longo desse tempo, a crônica ela foi se adaptando e ganhando esse jeitinho brasileiro e vai se moldando como a gente conhece hoje. Uma coisa muito legal sobre a crônica, por que ela foi tão importante, principalmente para os escritores brasileiros, é porque o ramo literário nunca deu muito dinheiro assim. E aí as crônicas elas eram associadas aos jornais, aos folhetins que tinham. Então esses escritores acabavam escrevendo crônicas, não porque gostavam de fazer crônica, mas é porque é o que era mais rentável. Então a crônica, por muito tempo, ela foi financiando a literatura no Brasil. E você sabe que uma curiosidade legal é que, sob a influência dos folhetins da França, os autores brasileiros eles começaram a redigir as crônicas à la brasileira, né? Publicando no rodapé dos folhetins. Aí tinha escrito lá, tem uma finalidade precisa, é um espaço vazio destinado ao entretenimento. E isso diz muito sobre o que a crônica se tornou, né? Um modo de explicitar o que as pessoas queriam dizer,
uma forma mais leve e mais uma forma de entreter realmente o público, né? Que isso vai acontecer lá depois da Revolução Industrial, quando o jornal ele vai começar a ser algo mais industrial e querer informar mais objetivamente. E aí as crônicas elas vão, entre aspas, se rebaixar, saindo das páginas de jornal principal, indo para a parte de entretenimento. Só que aí que ela ganha mais força e mais popularização e cai na boca do povo. E lá na década de 50, de 60, né, a crônica viveu uma fase assim de destaque. Ela chegava na casa dos brasileiros por meio dos periódicos. Eu acho que por ser essa parte do entretenimento, já ficava todo mundo esperando para ter esse alívio, né, na semana, para entre tantas notícias ler um texto que trouxesse um pouco de reflexão, de lazer. E isso explica também essa publicação nos periódicos, porque grande parte dos textos que nós temos registrados no Brasil, eles vieram de recortes de jornais guardados, que as pessoas guardavam em casa e que agora, né, já passaram por um processo de digitalização. E o grande sucesso das crônicas também pode ter vindo do fato de que a crônica era o coração do jornal, né? Como a gente já citou esse espaço de entretenimento que a crônica ocupava, ela também era produzida antigamente para veículos que eram publicados diariamente ou semanalmente. Então o autor, ele criava uma conexão com aqueles leitores. Ele buscava sempre criar uma identidade que os leitores reconhecessem e identificassem que estava escrevendo aquela crônica e esperassem sempre ou pelo próximo capítulo ou pelo próximo texto, né? Criar realmente essa conexão e essa vontade de estar sempre lendo a crônica daquele autor. E desses registros assim de jornais antigos, né? A gente tem um portal muito interessante de se visitar na internet, que é o portal da Crônica Brasileira. Eles colocam lá várias crônicas de autores assim brasileiros de gerações anteriores e gerações atuais. E lá a gente pode encontrar curiosidades sobre o gênero, sobre os autores, sobre as crônicas. Então é um portal assim muito legal, com muita coisa bacana e muita curiosidade sobre esse gênero que a gente está tratando aqui nessa série. Você encontra esse canal no endereço cronicabrasileira.org.br. Nossa, esse site é muito legal realmente. Mas então, voltando à nossa crônica de hoje, queria só lembrar que na hora que eu vi aquela parte do texto "Tristeza não tem fim, felicidade sim", já veio aquela música na nossa cabeça e é inevitável a gente não ouvir essa frase e realmente não lembrar dessa música, né? E tem muita coisa de poesia nela e em tudo que envolve. E a crônica poética, ela utiliza diversos poéticos na composição dela. Então, dessa forma, além dos traços da poesia, ela também contém sentimentos e emoções, que essa crônica ela é muito cheia de emoções. Enfim, ela é singela, mas ao mesmo tempo ela traz o que ela realmente deve trazer, né? Ela é bem poética, né? Realmente. E a característica principal que a gente observa, assim, é realmente a estrutura. Vocês ouviram esse texto, mas se a gente pegar ele, né, em papel ou no computador, a gente vai conseguir ver que ele se organiza mesmo em versos, estrofes, tem rima. Então é bem aquela estrutura já conhecida dos poemas, né? E aí vem o nome dela, poética. Ela é uma crônica poética por conter realmente a estrutura dos poemas. Mas também a gente pode olhar para a poesia, né, nesse nome, por um outro lado, que é aquela questão de conseguir expressar sentimentos por meio de recursos artísticos. É a poesia que a gente consegue encontrar, ok, em poemas, mas que também está presente na fotografia, nas pinturas, né, no teatro. Então, assim, é uma forma de expressão de sentimentos por meio de recursos artísticos. E esse conteúdo você pode conferir, né, assim como a gente fez, no Instagram de registros poéticos e poemas da Bruna Albano, que é o Registro Verborrágico lá no Instagram. É só pesquisar que você vai encontrar bastante coisa relacionada ao universo da poesia. E eu acho também que é muito legal a gente pegar essa frase, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim, que eu acho que é o que mais pega nesse texto, é isso, né? E depois ele traz essa reflexão do porquê a felicidade tem fim e a tristeza não. E o que vocês acham, meninos, sobre
sobre essas colocações, Paulo, Setson? Eu acho que é uma discussão muito extensa, né, gente? Falar sobre felicidade, ter fim ou não. Mas para mim, felicidade vai estar muito associada à satisfação. Então eu acho que realmente felicidade ela acaba, porque é satisfação, e se eu não estou satisfeito, e nem tem como estar satisfeito o tempo todo, né? Principalmente no Brasil. Quem é que está satisfeito o tempo todo? E eu acho que tem muito a ver com o que ele fala no texto, né? A gente não está satisfeito o tempo todo, e o que ele mostra de felicidade é justamente o carnaval, que é aquela parte do ano que a gente sai para esquecer de tudo de errado que tem no país e viver como se nada tivesse acontecendo, todo mundo esquece dos problemas, é realmente um momento de muita felicidade, mas a gente tem que lembrar que a felicidade também está nas pequenas coisas do nosso dia a dia, e eu também acho que ela é um estado, assim como a tristeza, para mim as duas acabam, dependendo daquilo que você está vivendo no momento, né? Acho que elas são passageiras, sim. E essa expressão tristeza não tem fim, felicidade sim, eu acho que tem muito a ver com alguns eventos que chegam de uma vez e já vão embora logo depois. Como o exemplo do carnaval, como a gota de orvalho na flor que logo cai de repente. Então, a gente está falando sobre felicidades repentinas e momentâneas, né? Não um sentimento que perpetua. Eu acho que para concluir é exatamente isso. E esse foi o 6º episódio do Chronicast. A gente espera que você, ouvinte, tenha gostado. Aproveite e deixe sua visão, sua opinião sobre a crônica e a discussão. Comenta também sobre o que você está achando da série. No próximo episódio falaremos sobre a crônica humorística e sobre alguns cronistas brasileiros. Até lá, siga a gente no Spotify, no Instagram, @coletivo e se inscreva no nosso canal do YouTube. Os episódios também estão disponíveis por lá. Até o próximo!